Milionário contrata babá urgente e se surpreende ao encontrar uma mendiga negra. Benício nunca esperou que uma urgência viraria o caos perfeito em sua vida. Aos 35 anos, dono de uma fortuna que parecia impenetrável, proprietário de uma mansão gigante na zona sul do Rio, com uma vista de tirar o fôlego para o mar, ele viveu uma manhã que vai ficar marcada para sempre. Tudo começou com a demissão inesperada da babá da sua filha, Fernanda. Ela, cansada e sem aviso, disse que não podia mais continuar, deixando Benício na mão, sem tempo e sem solução. Desesperado, ele ligou para uma agência de babás contratadas, pedindo alguém para ontem. Foi aí que, do outro lado da linha, veio a surpresa que deixou sua cabeça girando. A nova candidata não era quem ele esperava. Uma mulher que vivia nas ruas, uma mendiga negra, com olhos que pareciam esconder segredos profundos e uma dor que queimava no olhar. Vitória. O nome caiu como uma bomba. Vitória, seu amor de juventude. A mulher que ele amou. O nó apertado que parecia sufocar. A mansão, antes um refúgio vazio, ganhou um clima estranho. Vitória entrou devagar, olhos atentos, mexendo nos brinquedos, sorrindo para Fernanda como se nada tivesse quebrado entre eles antes. E Benício? Ele sentiu cicatrizes que não fecharam o sangrar de novo. A decisão urgente de contratá-la virou um filme de memórias ruins, de mágoas que se recusavam a desaparecer, de sentimentos que misturavam ódio com amor. Além do choque, tinha o julgamento silencioso da empregada, as olhadas tortas dos vizinhos, os cochichos quase audíveis na rua abaixo da mansão. Uma mulher que viveu a vida no limite, agora dentro daquele universo brilhante e distante, tentando se encaixar. Vitória lutava contra o medo, contra a vergonha, contra as dúvidas que apertavam sua garganta. Será que alguém como ela podia ter um lugar naquela casa? E Benício, de mãos trêmulas, encarava a própria culpa. Será que ele estava disposto a recomeçar? Ou tudo acabaria em desastre? Então, no meio dessa confusão, veio o convite dela. Uma apresentação na escola. Vitória hesitou, medo e insegurança estampados na expressão. E Benício, que nunca aprendeu a lidar com o passado, sentiu a frustração bater forte no peito. Ela se despediu, a voz quebrada, sem prometer que voltaria. Um silêncio pesado caiu sobre tudo, um suspense cruel no ar. Será que o amor antigo teria força para resistir? Ou as sombras de traições, mágoas e desconfianças iriam afastá-los de vez? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Benício viu Vitória se afastar, a expressão dela quase quebrada, e seu peito apertou ainda mais. A verdade não contada pairava no ar, um elefante invisível na sala. Foi quando um grito cortou o silêncio, um grito estridente, quase animal. O coração de Benício disparou. Ele correu até a janela, os olhos fixos na rua. Era um tumulto. Pessoas se aglomeravam, apontando e gritando. Ele não entendeu a princípio, mas logo viu uma mulher caída no chão, ensanguentada. O mundo parou por um instante. O pânico tomou conta de Benício e ele gritou para Vitória: "Fica aqui, não saia!" Mas ela já estava em movimento, olhar fixo no caos lá fora. Aquelas cenas de horror se desenrolavam na sua frente. Os gritos misturados ao choro, uma criança chorando. Mas o que Benício não sabia era que aquela mulher no chão não era apenas um estranho. As peças começaram a se encaixar, e em um momento de clareza, ele reconheceu o rosto pálido e machucado. Era Júlia, a ex-mulher de um amigo, uma conhecida em sua vida que até aquele dia parecia tão distante. O coração dele gelou. Vitória parecia hipnotizada, sua expressão mesclando horror e uma estranha determinação. Benício se virou, tentando impedir que ela saísse. Mas em um movimento rápido, ela o ignorou e atravessou a sala, apressada. Os moradores começaram a cercar a mulher caída, mas ninguém se atrevia a tocá-la. Vitória se aproximou, suas mãos tremendo. "Vitória, volta!" "Você não sabe o que pode acontecer", gritou Benício, mas ela ignorou, já se ajoelhando ao lado de Júlia. Olhando para o corpo, as mãos de Vitória se tornaram suaves. Ele não entendia.
Por que ela estava fazendo isso? Não havia mais espaço para compaixão naquele momento. Apenas medo. Os vizinhos começaram a murmurar. O júri invisível os observava com olhares de repúdio e curiosidade. O homem à sua direita resmungou. Olha a mendiga se metendo onde não é chamada. Outro fez uma piada amarga. Só o que faltava. Agora ela quer ajudar. As palavras machucaram Benício como espinhos. Ele lutou contra isso, mas a realidade era implacável. Ele queria gritar. Queria arrastar a Vitória de volta para dentro. Mas uma parte dele admirava a coragem dela. O olhar profundo de Vitória era de um tipo de amor que poucos conhecem. Ela não hesitou. Pegou o celular de Júlia do chão e, numa fração de segundo, tudo virou de cabeça para baixo. A tela do celular brilhava e Vitória, sem hesitação, atendeu a uma chamada que a mulher estava recebendo. O que ela disse pode ter mudado tudo. Você precisa vir. Tá tudo bem aqui, mas precisamos de você. A voz era calma, mas o olhar de Vitória era de puro desespero. Benício percebeu que ela estava ligando para alguém muito importante. A expressão no rosto de Vitória mudou. De repente, a dor e a urgência se tornaram previsão de algo muito maior. Um instante depois, antes que Benício pudesse processar tudo, um carro preto apareceu e parou em frente à mansão. As portas se abriram e 3 homens de terno saíram, parecendo pronto para a guerra. Onde está ela? Um deles gritou, e a multidão silenciou instantaneamente. Aquilo não fazia sentido. Quem eram aqueles homens? O passado de Vitória os conhecia? O pânico invadiu Benício. O que Vitória tinha em comum com Júlia que poderia atrair essa peleja? A linha entre passado e presente se tornou indistinta, e tudo estava prestes a desmoronar. Vitória! Gritou Benício, mas era como se já não houvesse uma resposta. Ele sentiu a vida escorregar entre seus dedos. No meio daquele turbilhão, todas as verdades que ele acreditou serem evidentes começaram a se desfazer, ameaçando levar com elas tudo que ele conhecia. E no coração dele, uma pergunta começou a ecoar. Quem era realmente Vitória? E o que mais ela escondia? Benício ficou paralisado, os olhos fixos em Vitória, que se aproximava de Júlia sem nem hesitar. Ele queria gritar, puxá-la de volta, mas parecia que seu corpo não respondia. O medo implodiu dentro dele. Aqueles homens de terno cercaram a mulher caída e o murmúrio da multidão ficou ensurdecedor. O que está acontecendo? Benício pensou, ofegante. Seu coração batia forte como um tambor ensandecido. Vitória baixou a voz e, de repente, o que ela disse fez o tempo parar. Júlia, eu tô aqui. Lembre-se do que falamos. Precisamos que você se lembre de tudo. O tom dela era urgente, cheio de um tipo de intensidade que Benício nunca tinha visto. Ele se forçou a largar a janela e, sem pensar, correu em direção a elas. Perto da calçada, as vozes da multidão pareciam um eco distante. Que foi aquela frase? Lembrar de tudo? A imagem de Vitória, com o olhar concentrado, foi se tornando uma fusão de passado e presente. O pânico tomou conta de Benício. De onde vinha esse conhecimento, essa conexão? E o que Vitória fazia realmente ali? A cada passo que ele dava, mais perguntas surgiam na sua mente. Então, uma coisa inesperada aconteceu. Do meio da multidão, uma garotinha se soltou da mão da mãe e correu em direção a Júlia. O pequeno rostinho estava pálido, mas os olhos brilharam com determinação. Mamãe! Gritou a menina. O grito atravessou o ar como se rasgasse o velo do caos. Benício congelou. Ele reconheceu a garotinha. Era a filha de Júlia. Clara, ele a conhecia bem. Passavam tarde juntos no parque. E a ideia de ver uma criança tão inocente no meio do horror era devastadora. Clara se jogou ao lado da mãe chorando. Vitória imediatamente a envolveu nos braços como se ela mesma fosse uma mãe. O simples ato de proteger fez os aplausos silenciosos ecoarem na mente de Benício. Mas havia algo mais. Nesse instante, a expressão de Júlia mudou. O olhar dela ficou vívido. Primeiro confusa, depois iluminada por um lampejo de clareza. Vitória. Você... A voz dela tremia. O que seria essa conexão? Os homens de terno se moviam ainda esperando uma resposta. E foi quando Benício notou uma tatuagem no pulso de Júlia que deixou seu sangue gelado. Era a mesma marca que Vitória tinha na pele. Uma serpente entrelaçada. A lembrança atingiu Benício como um tiro, quase como um soco no estômago. A verdade começou a despontar em sua mente. Um passado obscuro, mais complicado do que poderia imaginar. Subitamente, a revelação de que Júlia e Vitória eram muito mais do que apenas conhecidas o atingiu.
Os ecos de conversas passadas, segredos sussurrados, revelações dolorosas começaram a tomar forma em sua mente. Você é minha irmã, não é? A voz de Júlia saiu como um fio fino, mas carregada de emoção. O reconhecimento de Vitória parecia fazer a atmosfera se tornar pesada e elétrica ao mesmo tempo. Benício ficou em choque, como ele nunca percebera. A multidão parou, os sussurros começaram. Os olhos vívidos encaravam as duas mulheres, com uma mistura de espanto e curiosidade. A tensão crescia. Os homens de terno não pareciam mais tão ameaçadores. Agora passavam a ser uma peça de um quebra-cabeça maior. E quando Benício olhou para Vitória, o olhar dela transbordava dor e um passado que não elevava nem as sombras e mágoas que outrora habitavam seu coração. Eu não sabia, sussurrou ele, apreciando a profundidade da traição e do amor ao mesmo tempo. A cena na calçada estava prestes a explodir. A revelação havia jogado luz em segredos profundos e a verdade estava prestes a desmoronar toda a construção da vida que ele conhecia. Naquele instante, tudo se tornara um emaranhado de emoções e verdades ocultas. O que aconteceria agora? O passado deles se uniria ou separaria de vez? Benício ficou paralisado, os olhos fixos em Vitória, que se aproximava de Júlia sem nem hesitar. Ele queria gritar, puxá-la de volta, mas parecia que seu corpo não respondia. O medo implodiu dentro dele. Aqueles homens de terno cercaram a mulher caída, e o murmúrio da multidão ficou ensurdecedor. O que está acontecendo? Benício pensou, ofegante. Seu coração batia forte como um tambor ensandecido. Vitória baixou a voz e, de repente, o que ela disse fez o tempo parar. Júlia. Eu tô aqui. Lembre-se do que falamos. Precisamos que você se lembre de tudo. O tom dela era urgente, cheio de um tipo de intensidade que Benício nunca tinha visto. Ele se forçou a largar a janela e, sem pensar, correu em direção a elas. Perto da calçada, as vozes da multidão pareciam um eco distante. O que foi aquela frase? Lembrar de tudo. A imagem de Vitória com o olhar concentrado foi se tornando uma fusão de passado e presente. O pânico tomou conta de Benício. De onde vinha esse conhecimento, essa conexão? E o que Vitória fazia realmente ali? A cada passo que ele dava, mais perguntas surgiam na sua mente. Então, uma coisa inesperada aconteceu. Do meio da multidão, uma garotinha se soltou da mão da mãe e correu em direção a Júlia. O pequeno rostinho estava pálido, mas os olhos brilharam com determinação. Mamãe! Gritou a menina. O grito atravessou o ar como se rasgasse o velo do caos. Benício congelou. Ele reconheceu a garotinha. Era a filha de Júlia, Clara. Ele a conhecia bem. Passavam tardes juntos no parque. E a ideia de ver uma criança tão inocente no meio do horror era devastadora. Clara se jogou ao lado da mãe, chorando. Vitória imediatamente a envolveu nos braços, como se ela mesma fosse uma mãe. O simples ato de proteger fez os aplausos silenciosos ecoarem na mente de Benício. Mas havia algo mais. Neste instante, a expressão de Júlia mudou. O olhar dela ficou vívido. Primeiro confusa, depois iluminada por um lampejo de clareza. Vitória! Você! Você! A voz dela tremia. O que seria essa conexão? Os homens de terno se moviam, ainda esperando uma resposta. E foi quando Benício notou uma tatuagem no pulso de Júlia que deixou seu sangue gelado. Era a mesma marca que Vitória tinha na pele. Uma serpente entrelaçada. A lembrança atingiu Benício como um tiro. Quase como um soco no estômago. A verdade começou a despontar em sua mente. Um passado obscuro, mais complicado do que poderia imaginar. Subitamente, a revelação de que Júlia e Vitória eram muito mais do que apenas conhecidas o atingiu. Os ecos de conversas passadas, segredos sussurrados, revelações dolorosas começaram a tomar forma em sua mente. Você é minha irmã, não é? A voz de Júlia saiu como um fio fino, mas carregada de emoção. O reconhecimento de Vitória parecia fazer a atmosfera se tornar pesada e elétrica ao mesmo tempo. Benício ficou em choque. Como ele nunca percebera. Mas antes que pudesse processar isso, os homens de terno avançaram. Um deles segurando um celular em mãos. Ele olhou para Júlia com um brilho ameaçador. Onde está o dinheiro, Júlia? Você sabe que tem prazos a cumprir. Ele vociferou e a multidão se inquietou, murmurando em espanto. A expressão de Vitória mudou de nova. Ele estava ali por causa de um débito? O que isso tinha a ver com a vida dela nas ruas? Ninguém na multidão sabia o que fazer.
As palavras de um homem de terno cortaram a tensão no ar. Se você não resolver, não haverá mais volta. Sabemos onde você está escondida. Ele apontou para Vitória e o coração de Benício disparou. A gravidade daquela situação era brutal. Júlia, agora pálida, olhou para Vitória, então para a garotinha aos seus pés. Eu não posso perder mais ninguém. Ela sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. O rosto de Vitória se contorceu em dor e determinação ao mesmo tempo. Irmã, eu vou cuidar de você. Não se preocupe. A multidão observava, o clima tenso. O grito de Clara, agora entendendo a gravidade da situação, inundou o ar. Mamãe, eu quero você! Sua fraqueza despedaçou o coração de todos ali. Benício sentiu um nó na garganta. Ele percebeu que estava diante de algo muito maior do que ele havia imaginado. O passado de Vitória, a conexão com Júlia, as ameaças do homem vestido de terno. E isso era apenas a superfície. Então, em um momento inesperado, Júlia se virou para Benício, os olhos vermelhos e cheios de desespero. Você precisa acreditar em mim. Eu não podia contar para você, mas tudo o que aconteceu foi uma armadilha. Tudo parte de um plano muito maior. A declaração dela fez o chão sob seus pés parecer desmoronar. Que mais ele não sabia? Enquanto Benício tentava juntar os pedaços da revelação, a multidão silenciava novamente ao perceber que os homens de terno haviam se aproximado, prontos para levar Júlia. E no meio disso tudo, uma pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Quem estava realmente no controle das coisas? Uma peça a mais era necessária para enxergar a verdade completa, mas seria rápido demais para recuperar tudo o que podiam perder. Fiquem atentos, o jogo apenas começou. Benício ficou paralisado. A revelação de Júlia ecoava na sua mente como um estrondo. Irmã? Ele murmurou, processando a ideia. O silêncio na multidão se tornava pesado, como um presságio. Os homens de terno estavam ainda mais próximos agora, inquietos, observando Júlia e Vitória de um jeito que fazia o coração de Benício acelerar. Ele não conseguia desgrudar os olhos da expressão delas. Era uma mistura de medo e compreensão, quase uma conexão transcendental que ele mesmo não conseguia sentir. Júlia, não! Murmurou Vitória, e a intensidade daquela palavra fez o ambiente tremer. Aquela era uma situação que escapava do controle. Benício sentiu o nó na garganta apertar, como se tivesse prestes a ser esmagado por toda a carga emocional acumulada. Mas, antes que pudesse raciocinar, o movimento brusco interrompeu a tensão. Um homem de terno avançou, o rosto distorcido de raiva. Chega! Você não pode ficar aqui, Júlia. Está na hora de pagar suas dívidas. Ele chegou ainda mais perto, olhando de um jeito ameaçador. A multidão murmurou. Cochichos e exclamações misturavam-se ao ar pesado. Não, por favor, eu não tenho como te pagar agora. Júlia gritou, sua voz tremendo, os olhos fixos na filha. O medo estava estampado em seu rosto, enquanto Clara, assustada, se encolhia ao lado dela. Benício não sabia o que fazer. O nervosismo gripava seu coração. Mas o impulso de proteger aquela família ganhou força. Não façam isso! Ele gritou, quase sem pensar, colocando-se entre os homens de terno e as duas mulheres. Mas um deles deu um passo à frente, levantando a mão como se fosse um aviso. Você não sabe com quem está lidando. E foi nesse instante que tudo mudou. Uma série de sirenes e gritos de polícia cortaram o ar. Benício virou a cabeça, o heart começando a acelerar. O tempo parecia parar enquanto a cena se tornava caótica. A multidão se agitou, olhando em volta como se estivesse em um filme de ação. O som dos pneus cantando e a luz da sirene piscando atrás deles criaram um clima de tensão insuportável. Um carro da polícia parou abruptamente ao lado da calçada, e homens em uniformes saltaram, escudando-se atrás de seus veículos. Desçam do chão! Todos vocês! Um policial gritou, apontando a arma para o alto. Benício, sem entender, gritou. O que está acontecendo? Mas, ao olhar para Vitória, ele percebeu uma mudança quase imediata em sua expressão. Os olhos dela eram um mar de incertezas. Ela sussurrou. Benício, a gente precisa ir agora. Antes que ele pudesse reagir, Vitória agarrou Clara pela mão e começou a correr em direção ao portão da mansão, puxando a menina para perto de si. Benício ficou paralisado ao vê-la se afastando. O que estava acontecendo? Então ele se lembrou dos homens de terno e as palavras de Júlia. O que você sabe sobre eles? Ele gritou, mas não teve respostas. De repente, foi como se o mundo tivesse girando ao seu redor.
As luzes da polícia, os gritos da multidão, tudo se misturava em uma confusão. O homem que antes estava prestes a pegar Júlia, agora lutava contra os policiais. A cena era brutal, um turbilhão de braços e vozes. E Benício não sabia se devia ficar ou correr. "Vem!" gritou ele, finalmente se decidindo. Mas ao dar um passo, algo paralisou. Uma mulher apareceu, saindo de um canto escuro. Seus olhos internos eram um abismo de dor. Era a mesma mulher que parecia estar à procura de algo. "Benício!" ela gritou, e ele sentiu um arrepio. "Você não entende o que está acontecendo. Eles estão aqui por causa de você." As palavras deixaram o ar pesado. Ele piscou, confuso, perguntando-se como aquela mulher sabia seu nome. O turbilhão de eventos começou a se intensificar. Sirenes, vozes gritando, e logo a mulher foi cercada pela polícia. Um dos agentes se virou, apontando para Benício. "Afastem-se! Ele pode estar envolvido." Benício sentiu um frio na barriga. Ele nunca imaginou que se veria no centro de uma tempestade assim. As coisas não faziam sentido. O que ele tinha a ver com tudo aquilo? A única coisa que sabia, talvez instintivamente, era que o passado dele agora tinha um peso imenso em suas costas. E as decisões que tomasse agora fariam toda a diferença. "Benício!" A voz de Vitória cortou seus pensamentos. Ela olhou diretamente para ele agora. "Lágrimas nos olhos. Precisamos ir. Confie em mim. Por favor." E naquele momento tenso, um novo e poderoso mistério surgiu no ar. E a única certeza que ele tinha era que os laços que os uniam estavam prestes a ser testados de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Ele hesitou, mas não poderia recuar. O que aconteceria agora? Benício ficou paralisado. A revelação de Júlia ecoava na sua mente como um estrondo. "Irmã?" ele murmurou, processando a ideia. O silêncio na multidão tornava pesado, como um presságio. Os homens de terno estavam ainda mais próximos agora, inquieto, observando Júlia e Vitória de um jeito que fazia o coração de Benício acelerar. Ele não conseguia desgrudar os olhos da expressão delas. Era uma mistura de medo e compreensão, quase uma conexão transcendental, que ele mesmo não conseguia sentir. "Júlia, não!" murmurou Vitória, e a intensidade daquela palavra fez o ambiente tremer. Aquela era uma situação que escapava do controle. Benício sentia o nó na garganta apertar, como se estivesse prestes a ser esmagado por toda a carga emocional acumulada. Mas antes que pudesse raciocinar, um movimento brusco interrompeu a tensão. Um homem de terno avançou, o rosto distorcido de raiva. "Chega! Você não pode ficar aqui, Júlia. Tá na hora de pagar suas dívidas." Ele chegou ainda mais perto, olhando de um jeito ameaçador. A multidão murmurou. Cochichos e exclamações misturavam-se ao ar pesado. "Não, por favor, eu não tenho como te pagar agora!" Júlia gritou, sua voz tremendo, os olhos fixos na filha. O medo estava estampado em seu rosto, enquanto Clara, assustada, se encolhia ao lado dela. Benício não sabia o que fazer. O nervosismo gripava seu coração, mas o impulso de proteger aquela família ganhou força. "Não façam isso!" ele gritou, quase sem pensar, colocando-se entre os homens de terno e as duas mulheres. Mas um deles deu um passo à frente, levantando a mão como se fosse um aviso. "Você não sabe com quem está lidando." E foi nesse instante que tudo mudou. Uma série de sirenes e gritos de polícia cortaram o ar. Benício virou a cabeça. Seu coração começou a acelerar. O tempo parecia parar enquanto a cena se tornava caótica. Multidão se agitou, olhando em volta como se estivesse num filme de ação. O som dos pneus cantando e a luz da sirene piscando atrás deles criaram um clima de tensão insuportável. Um carro da polícia parou abruptamente ao lado da calçada e homens em uniforme saltaram, escudando-se atrás de seus veículos. "Desçam do chão, todos vocês!" um policial gritou, apontando a arma para o alto. Benício, sem entender, gritou. O que está acontecendo? Ao olhar para Vitória, ele percebeu uma mudança quase imediata em sua expressão. Os olhos dela eram um mar de incertezas. Ela sussurrou. "Benício, a gente precisa ir agora." Antes que ele pudesse reagir, Vitória agarrou Clara pela mão e começou a correr em direção ao portão da mansão, puxando a menina para perto de si. Benício ficou paralisado ao vê-la se afastando. O que estava acontecendo? Então ele se lembrou dos homens de terno e as palavras de Júlia. "O que está acontecendo?" "Você sabe sobre eles?" ele gritou, mas não teve respostas. De repente, foi como se o mundo tivesse girando ao seu redor. As luzes da polícia, os gritos da multidão, tudo se misturava em uma confusão. O homem que antes estava prestes a pegar Júlia, agora lutava contra os policiais. A cena era brutal.
um turbilhão de braços e vozes, e Benício não sabia se devia ficar ou correr. Então, um grito cortou o caos. Uma mulher emergiu do fundo da multidão, seu rosto uma máscara de angústia e raiva. Pare, todos vocês! O que estão fazendo? Era a mãe de Vitória, Margarete, uma figura que ele não via há anos. Pensou que tivesse morta. O coração dele disparou. Como ela estava ali? Margarete, o que você está fazendo aqui? Benício conseguiu perguntar, em choque. Ela olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não podia deixar isso acontecer. Sua voz estava cheia de dor e determinação. Vitória, você precisa saber a verdade sobre sua origem. O mundo em volta deles pareceu desabar em silêncio novamente. As palavras dela ecoaram como um trovão. O que significava isso? Benício se encolheu, a confusão pesando sobre ele como um manto. Mas antes que alguém pudesse reagir, os homens de terno pararam. O que parecia ser uma perseguição transformou-se em um momento de hesitação. Quem é essa mulher? Um deles perguntou, seus olhos mudando de foco, analisando Margarete com um certo medo. Ela está mentindo! Isso é tudo uma farsa! Um outro gritou. Enquanto a multidão olhava para Margarete com expressões que variavam entre medo e curiosidade. Não a faça aqui. Eu sou a mãe de Vitória. E há coisas que vocês não sabem. Margarete disparou. E a tensão cresceu como uma tempestade prestes a eclodir em chuva. Benício foi tomado pela dúvida. O que mais Margarete tinha para dizer? E como isso mudaria tudo? Uma nova camada de mistério se formava. E ele percebeu que o passado de Vitória, de Júlia e até o seu poderia ser muito mais sombrio do que imaginava. O sentimento de urgência agora crescia de maneira avassaladora. O que ele faria a seguir? A verdade estava prestes a se revelar, mas seria demais para ele suportar. A multidão aguardava com respiração suspensa, e o futuro deles estava prestes a se desdobrar de formas que ninguém poderia prever. Benício estava ali, paralisado, o peito apertado. As palavras de Margarete, a verdade sobre sua origem, ecoavam como um sino em sua mente. A multidão estava em silêncio, suas respirações retidas, enquanto tudo ao redor parecia mergulhar no caos. Os homens de terno hesitavam. O perigo dos braços do seu passado parecia muito mais presente. Você não pode entrar aqui, Margarete. Um deles gritou, a raiva explodindo em sua voz. Saia antes que você se meta em confusão. Mas Margarete se manteve firme, enfrentando o olhar ameaçador deles. Eu não posso deixar isso acontecer. Vitória precisa saber a verdade. Sua voz era potente, como um grito contra a tempestade. Quando a tensão na cena parecia insuportável, uma garotinha, Clara, se encolheu ainda mais junto a Júlia. A inocência dela em meio à confusão cortava como um punhal. Benício queria gritar, correr até elas, mas a cena parecia ter congelado. Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão, o barulho cortante de vidro quebrando. Um carro batido com marcas de uma colisão recente atravessou o meio da multidão. As pessoas gritaram, algumas caíram no chão, outras começaram a correr. E nos momentos seguintes, um homem atirou para o alto, a arma ecoando como um trovão. O mundo virou um frenesi de gritos e corpos se debatendo. Vem cá, Clara! Benício gritou, agarrando a mão da garota. Ele não sabia se conseguiria protegê-las, mas sabia que não poderia deixar Júlia e Vitória para trás. Mas algo parou o coração dele. Ele se virou e ficou paralisado ao ver Margarete cair no chão. Um tiro tinha atravessado seu corpo. A cena era brutal. O olhar de Vitória, de horror e desespero, cortou Benício como uma faca afiada. O tempo havia desacelerado e tudo o que ele conseguia ver era a mãe de Vitória, o sangue se espalhando em um vívido vermelho no chão. A multidão, disfarçada em caos, ficou em silêncio absoluto. Margarete! Gritou Vitória, sua voz se quebrando. Ela se lançou na direção da mãe, e a imagem era devastadora. Uma mulher forte, agora caída, implorando pelo último respiro. Os homens de terno perderam a calma. Até mesmo eles pareciam surpresos com a cena que se desenrolava. O mundo ao redor desapareceu, e tudo que restou era o corpo ensanguentado de Margarete, a dor visível nos olhos de Vitória e o choque de Benício. Não, não, por favor! Vitória implorava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Benício sentiu que o chão se abria aos seus pés. O que estava acontecendo? A conexão entre aquelas mulheres era mais profunda do que ele jamais imaginara. E então, as revelações começaram a iluminar o ar como fogos de artifício. Você precisa saber, Vitória, Margarete sussurrou, a voz fraca. Eu não posso deixar você levar a culpa. A verdade é,
Você não é apenas filha de uma mulher que amou um homem pobre. Você é herdeira de algo muito maior. As palavras dela vibraram na atmosfera. Benício ficou pasmo. O que ela queria dizer? Herdeira de quê? Ele nunca teve respostas por segredos que cercavam Vitória. Mas agora parecia que o mundo se despedaçava diante dele. Como se uma lâmina havia sido desenhada, cortando a linha de tudo o que ele acreditava saber. As sirenes da polícia se aproximavam cada vez mais, mas as vidas ali estavam prestes a mudar para sempre. A multidão ainda estava em choque. Tudo parecia desmoronar ao mesmo tempo. E o mais aterrador, o olhar de Vitória mudou, de desespero para uma determinação intensa. Eu farei o que for preciso, gritou Vitória, seu olhar fogo e paixão. Benício sentiu uma onda de emoção correr por seu corpo. A reviravolta que acabara de acontecer estava apenas começando. E ele percebeu que precisava se preparar para tudo. Margarete fechou os olhos. A respiração se tornava superficial. Em um último esforço, ela declarou: "Eu sempre estarei com você." Veio o silêncio. Algo se quebrara de forma irreversível. Enquanto a polícia se aproximava, Benício olhou para Vitória. O que viria a seguir? Essa é a verdade que eles nunca conseguiram enfrentar. Em meio ao horror, o futuro dele se tornava cada vez mais incerto. Benício estava ali, paralisado, o peito apertado. As palavras de Margarete, as verdades sobre sua origem, ecoavam como um sino em sua mente. A multidão estava em silêncio, suas respirações retidas, enquanto tudo ao redor parecia mergulhar no caos. Os homens de terno hesitavam. O perigo dos braços do seu passado parecia muito mais presente. "Você não pode entrar aqui, Margarete," um deles gritou, a raiva explodindo em sua voz. "Saia, antes que se meta em confusão." Mas Margarete se manteve firme, enfrentando o olhar ameaçador deles. "Eu não posso deixar isso acontecer. Vitória precisa saber a verdade." Sua voz era potente, como um grito contra a tempestade. Quando a tensão na cena parecia insuportável, uma garotinha, Clara, se encolheu ainda mais junto a Júlia. A inocência dela, em meio à confusão, cortava como um punhal. Benício queria gritar, correr até elas. Mas a cena parecia ter congelado. Então algo inesperado aconteceu. Uma explosão, o barulho cortante de vidro quebrando. Um carro batido, com marcas de uma colisão recente, atravessou o meio da multidão. As pessoas gritaram. Algumas caíram no chão, outras começaram a correr. E nos momentos seguintes, um homem atirou para o alto, a arma ecoando como um trovão. O mundo virou um frenesi de gritos e corpos se debatendo. "Vem cá, Clara!" Benício gritou, agarrando a mão da garota. Ele não sabia se conseguiria protegê-las, mas sabia que não poderia deixar Júlia e Vitória para trás. Mas algo parou o coração dele. Ele se virou e ficou paralisado ao ver Margarete cair no chão. Um tiro tinha atravessado seu corpo. A cena era brutal. O olhar de Vitória, de horror e desespero, cortou Benício como uma faca afiada. O tempo havia desacelerado. E tudo o que ele conseguia ver era a mãe de Vitória, o sangue se espalhando em um vívido vermelho no chão. A multidão, disfarçada em caos, ficou em silêncio absoluto. "Margarete!" gritou Vitória, sua voz se quebrando. Ela se lançou na direção da mãe. E a imagem era devastadora. Uma mulher forte, agora caída, implorando pelo último respiro. Os homens de terno perderam a calma. Até mesmo eles pareciam surpresos com a cena que se desenrolava. O mundo ao redor desapareceu. E tudo o que restou era o corpo ensanguentado de Margarete, a dor visível nos olhos de Vitória e o choque de Benício. "Não, não, por favor!" Vitória implorava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Benício sentiu que o chão se abria aos seus pés. O que estava acontecendo? A conexão entre aquelas mulheres era mais profunda do que ele jamais imaginara. E então, as revelações começaram a iluminar o ar como fogos de artifício. "Você precisa saber, Vitória," Margarete sussurrou, a voz fraca. Eu não posso deixar você levar a culpa. A verdade é, você não é apenas filha de uma mulher que amou um homem pobre. Você é herdeira de algo muito maior." As palavras dela vibraram na atmosfera. Benício ficou pasmo. O que ela queria dizer? Herdeira de quê? Ele nunca teve respostas por segredos que cercavam Vitória. Mas agora parecia que o mundo se despedaçava diante dele. Como se uma lâmina tivesse sido desenhada, cortando a linha de tudo que ele acreditava saber. Mas antes que Margarete pudesse falar mais,
Uma sombra se aproximou rapidamente das costas dos homens de terno. Benício virou-se para ver de onde vinha. E foi como se a realidade tivesse prestes a ser rasgada por um espectro do passado. Uma mulher surgiu de trás do carro que havia colidido, os olhos ardendo com uma ferocidade indescritível. Margarete, o que você fez? Ela gritou, tão alto que ecoou como um trovão. A mulher era conhecida, mas Benício não podia acreditar. Era Lívia, uma amiga de infância, que ele pensava estar longínqua em sua vida. Mas não era isso que o deixava em choque, o que a trouxe de volta. Ela olhou para Benício e ele sentiu um arrepio correr pela espinha. Nos olhos dela havia algo sombrio. Lívia, você? Começou Benício, mas a mulher ignorou, correndo até Vitória. O olhar de Margarete se transfigurou em pavor. Você não deveria estar aqui, gritou ela. Mas a mulher só se aproximou de Vitória e sussurrou. Eu sou a única que pode te salvar. Há uma razão para o que aconteceu. Você precisa estar pronta porque eles não desistirão. E com essa declaração, um choque titânico se espalhou. Benício observou como os rostos em volta ficaram brancos de pavor. Murmúrios começaram a ecoar. Who eram eles? O que estava prestes a acontecer? O passado se misturava ao presente, e cada um tinha uma parte a jogar. Lívia ergueu uma adaga reluzente e o grito petrificado de Benício ecoou entre as sombras. Tudo o que ele acreditava saber havia desmoronado em um instante. E então, enquanto a sirene da polícia se aproximava, ele teve certeza. O pesadelo que estava prestes a se desdobrar, ele e Vitória estavam mergulhados até o pescoço. E a verdade poderia acabar sendo mortal. Benício estava ali, paralisado, o peito apertado. As palavras de Margarete, a verdade sobre sua origem, ecoavam como um sino em sua mente. A multidão estava em silêncio, suas respirações retidas, enquanto tudo ao redor parecia mergulhar no caos. Os homens de terno hesitavam. O perigo dos braços do seu passado parecia muito mais presente. Você não pode entrar aqui, Margarete, um deles gritou, a raiva explodindo em sua voz. Saia antes que você se meta em confusão. Mas Margarete se manteve firme, enfrentando o olhar ameaçador deles. Eu não posso deixar isso acontecer. Vitória precisa saber a verdade. Sua voz era potente, como um grito contra a tempestade. Quando a tensão na cena parecia insuportável, uma garotinha, Clara, se encolheu ainda mais junto a Júlia. A inocência dela em meio à confusão cortava como um punhal. Benício queria gritar, correr até elas, mas a cena parecia ter congelado. Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão, o barulho cortante de vidro quebrando. Um carro batido, com marcas de uma colisão recente, atravessou o meio da multidão. As pessoas gritaram, algumas caíram no chão. Outras começaram a correr. E nos momentos seguintes, um homem atirou para o alto, a arma ecoando como um trovão. O mundo virou um frenesi de gritos e corpos se debatendo. Vem cá, Clara! Benício gritou, agarrando a mão da garota. Ele não sabia se conseguiria protegê-las, mas sabia que não poderia deixar Júlia e Vitória para trás. Mas algo parou o coração dele. Ele se virou e ficou paralisado ao ver Margarete cair no chão. Um tiro tinha atravessado seu corpo. A cena era brutal. O olhar de Vitória, de horror e desespero, cortou Benício como uma faca afiada. O tempo havia desacelerado, e tudo que ele conseguia ver era a mãe de Vitória, o sangue se espalhando em um vívido vermelho no chão. A multidão disfarçada em caos ficou em silêncio absoluto. Margarete! Gritou Vitória, sua voz se quebrando. Ela se lançou na direção da mãe, e a imagem era devastadora. Uma mulher forte, agora caída, implorando pelo último respiro. Os homens de terno perderam a calma. Até mesmo eles pareciam surpresos com a cena que se desenrolava. O mundo ao redor desapareceu, e tudo que restou era o corpo ensanguentado de Margarete, a dor visível nos olhos de Vitória e o choque de Benício. Não, não, por favor. Vitória implorava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Benício sentiu que o chão se abria aos seus pés. O que estava acontecendo? A conexão entre aquelas mulheres era mais profunda do que ele jamais imaginara. E então, as revelações começaram a iluminar o ar como fogos de artifício. Você precisa saber, Vitória. Margarete sussurrou, a voz fraca. Eu não posso deixar você levar a culpa. A verdade é, você não é apenas filha de uma mulher que amou um homem pobre. Você é herdeira de algo muito maior. As palavras dela vibraram na atmosfera e Benício ficou pasmo. Ele mal conseguia respirar. O que ela queria dizer? Herdeira de quê?
O mundo parecia desmoronar ao seu redor. O som de sirene se aproximando tornava tudo mais agudo, mais urgente. Então, como se o destino tivesse tramando, um carro escuro apareceu em alta velocidade. Ele parou, e 4 homens armados saíram. Seus olhares gélidos analisavam a cena caótica. É agora, precisamos do que é nosso, gritou um deles. A tensão era palpável. A adrenalina agora corria solta. Um deles se aproximou de Vitória, olhos fixos. Você não pode correr mais, Vitória, disse o homem, com uma voz fria e controlada. Seu tempo acabou. Benício se lançou à frente. O que vocês querem com ela? Gritou, o peito agitado, mas suas palavras pareceram esvaecer entre o som de pânico da multidão. Uma explosão de tiros ecoou. É tudo sobre o legado dela, o homem gritou. E o bando agora estava em movimento, cercando Vitória e Júlia. A verdade que ecoava era um eco distante. Algo que ele não compreendia, mas sentia que estava prestes a desvelar uma cortina sinistra. Nesse momento de confusão, algo estalou dentro de Benício. Ele não estava apenas ali como um espectador. A adrenalina tomou conta. Ele agarrou Clara e puxou-a para longe, mirando diretamente nos olhos de Vitória. Eu não deixarei que eles levem você. Gritou determinada e cheia de uma força que ele não sabia que possuía. Mas antes que pudesse se mover, a garota ao seu lado olhei para ele com profundidade. Você não entende, Benício, disse Clara. Sua voz suave, mas pesada com peso. Eles são nossa família. As palavras dela pairaram no ar, um peso imenso. O choque percorreu o corpo de Benício. O que você quer dizer? De alguma forma, tudo havia mudado novamente. O passado dele, de Vitória, de tudo o que tinha se acreditado até aquele momento, agora fazia parte de um enigma ainda mais profundo e sinistro. O que você quer dizer com isso? Ele mal podia respirar. A tensão crescente na cena continha promessas de declarações devastadoras. E então, a confusão se transformou em dispersão. Vozes se misturavam em um grito coletivo. E ele percebeu que estava no meio de um jogo de poder que desconhecia. O legado de Vitória poderia não ser apenas herança, mas algo muito mais sombrio. Havia coisas mais densas do que o amor entre eles. E agora Benício se via no centro de uma tempestade que ameaçava engolir tudo o que conhecia. O que mais ele não sabia? A verdade se aproximava como um fantasma, e a única certeza que tinha era que nada nunca mais seria igual. Benício estava no meio do caos, a adrenalina pulsando forte em suas veias. Ele olhou para Vitória. Seus olhos carregavam algo profundo, um misto de medo e determinação. O clima estava tenso, a multidão parecia em suspensão, mas a ameaça dos homens de terno era palpável, uma sombra pairando sobre todos. Não deixe que eles a toquem! Gritou Benício, mas sua voz mal conseguiu cortar o barulho. Ele puxou Clara para mais perto, seu coração disparado, tentando proteger a inocência da garotinha do horror que se desenrolava. Vitória se lançou à frente, sua força era impressionante. Você não vai levar minha família, gritou com bravura, enfrentando os homens armados. A coragem dela era contagiante. Benício sentiu o impulso de se unir a ela, mas a cena havia se tornado um emaranhado de forças. Passado e presente se chocaram. Margarete, ensanguentada, havia perdido a consciência, e cada lágrima que escorria pelo rosto de Vitória parecia pesar toneladas. Mãe, por favor, não me deixe, ela implorava, e a dor no peito de Benício crescia insuportável. Ele sabia que o tempo se esgotava, então em meio ao clamor, algo excepcional aconteceu. O reflexo da sirene policial se destacou no rosto de Vitória, e os homens de terno hesitaram. O medo que antes carregavam agora se moldava em algo mais, uma faísca de incerteza. Os policiais chegaram, armas em punho, e imediatamente tomaram controle da situação. Desçam todos, esse lugar está cercado, gritou um dos oficiais. E as palavras reverberaram como um eco. Era um momento único. O tempo parecia parar enquanto a tensão no ar se dissipava, lentamente qual fumaça ao vento. Benício não hesitou. Juntos, agora, ele gritou, puxando Vitória e Clara para perto de si. Uma onda de esperança surgiu no peito dele, quase como se a luz finalmente começasse a romper a escuridão. Vitória olhou nos olhos de Benício. Nós conseguimos juntos, disse ela, a voz firme apesar do pavor. Um ímpeto de força o atravessou. Os homens de terno recuaram e a polícia avançou. O conflito tinha tomado um rumo inesperado. Benício agora sentia que a verdade estava ao seu alcance. A resposta para o legado de Vitória finalmente poderia ser revelada. Margarete, porém, estava desfalecendo. O tempo se acelerava. É hora. Suas últimas palavras foram um eco do que Benício precisava entender.
Olá, cuidado com a forma como a próxima fase de suas vidas se desenrolava, pois ele sabia que ela não se deixaria levar tão facilmente. Os agentes estavam prestes a agir, e no impulso do momento, ele olhou para Vitória. Vamos, agora. O futuro nos aguarda, ele disse, e começou a se dirigir na direção do carro policial que chegara. Enquanto se afastavam, uma nova esperança crescia em seu coração. Mas ao olhar para trás pela última vez, ele viu Margarete sendo levantada por um paramédico, seus olhos se fechando lentamente. O aperto no peito era devastador. Benício sabia que a jornada não havia acabado, que ainda havia segredos para desvendar e desafios a enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, o calor de Vitória ao seu lado lhe dava coragem. O que o futuro reservava? Ele ainda não sabia. Vamos fazer isso juntos, disse ela, o que ressoou como um pacto que os uniria em um novo começo. E enquanto o carro os levava, ele sentiu que a história estava longe de terminar. Antes que o mundo ao redor se dissipasse, um profundo silêncio invadiu o carro. Benício respirou fundo, imaginando o que viria a seguir. Uma nova vida, um novo caminho, tudo era possível. Sentiu que agora, mais do que nunca, precisava lutar por aquilo em que acreditava. E você, que leu até aqui, não pode deixar essa história para trás. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo